Boa noite. Sejam muitos bem-vindos a mais uma noite, a este lugar maravilhoso e reunidos em família, não é mesmo? Quem aqui está um pouquinho cansado? Como é que foi a semana? Foi boa ou foi tranquila? Muito tranquila? Mais ou menos? Essa semana, para mim, acho que foi bem intensa, né? Para você, foi tranquila? Para mim foi tranquila, graças a Deus. Que bom. Deus atua em tudo, né? Então, foi muito bom. Que bom. Essa semana, nós tivemos algumas programações aí. Você foi em alguma delas? Você foi em algum pequeno grupo? Quem foi? Levanta a mão aí. Legal. Aê! Gostaram? Quem foi no pequeno grupo gostou ou não gostou? Ah, agora sim. Agora sim. Que bom que você gostou. E essa programação continua hoje, amanhã e domingo. Não se esqueça. Nós estamos reunidos aí em um momento muito sagrado essa semana, né? Um momento de viver, reviver o maior amor que já foi demonstrado na nossa vida, não é mesmo? Esse amor tão maravilhoso, é muito bom sentir ele todos os dias, que foi o sacrifício de Jesus. Esse é o maior amor que alguém pode demonstrar para alguém, não é mesmo? Essa Semana Santa, ela nos convida a desacelerar, a silenciar algumas coisas do nosso coração e a entregar tudo a Ele, porque só Ele pode nos ajudar. Nossos problemas, nas nossas lutas. Eu sei que não é fácil, mas Ele está à frente de tudo. E para começar, nós vamos fazer uma oração. Eu peço que você fique em pé. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Pai, é um privilégio poder estar aqui na sua casa de oração. Muito obrigado por ter nos trazido aqui em segurança. Muito obrigado por estar nesse lugar. Que o Senhor permaneça em nossos corações, nas nossas vidas, com as nossas famílias, os nossos amigos. E em toda essa programação, em tudo que for feito, seja somente para a Tua honra e para a Tua glória. Perdoe os nossos pecados, permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. E como eu disse, é hora de você entregar, se quebrantar a Deus. É hora de você louvar. Entregue tudo que está aí no seu coração para Ele. Eu sei que Ele vai resolver. Sofrer participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Chamou gentilmente, me atraiu e eu sem parar.
reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém, amém, amém. Nesse mundo que a gente passa, que a gente tem tantas dúvidas do que fazer, para onde ir, o que decidir, a gente sabe que, apesar, a gente pode quebrar a cabeça, pensar em milhares de coisas, mas a gente sabe que só tem uma resposta, só tem um caminho, e esse caminho é Jesus. Que nós possamos declarar, não só declarar, viver que Ele é o caminho e é Ele que nos leva para a vida eterna. Ele é o verbo, Cante. estava no começo. Ele é Deus, por sua palavra todo o universo se fez. Ele é o Cristo que foi prometido pra morrer, pra pagar o preço de todo pecado, a cruz. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crer nele, ainda que morra, viverá. Ele é o Cristo que foi prometido pra morrer, pra pagar o
viver nele, ainda que morra, viverá. Amém. Podem se assentar, por gentileza. Bom, alguma vez na sua vida, você já passou por alguma situação que você diz assim, realmente está acontecendo comigo? Realmente está acontecendo isso agora, nesse momento? E você olha para tudo e fala assim, mas estava tudo bem. Não, estava tudo tranquilo. Na minha vida eu tive essa parte, eu tive este momento em que tudo aconteceu de uma forma muito rápida. Algumas coisas aconteceram e eu falei, Senhor, eu não sei por que está acontecendo. Tava tudo bem, tava tudo tranquilo, a família estava ótima. Mas eu me vi numa situação em que eu não sabia se tinha saída ou não. E aí eu orei a Deus, eu pedi forças, porque naquele momento, aquela situação que eu estava passando, era surreal. Para mim era surreal. Eu via outras pessoas acontecendo e eu pensei, meu Deus, comigo não. E aí tudo bem. E mais pra frente, depois disso, depois desse acontecimento, eu acho que Deus queria que eu ficasse um pouquinho quieta, porque eu estava muito agitada com tudo que estava acontecendo. E foi então que eu consegui quebrar o pé. E piorou muito mais a situação. Porque eu estava num trabalho onde eu gostava de estar. Eu estava numa vida onde eu gostava de estar. E nesse momento Deus falou assim, acho que você está muito agitada. Vamos ficar um pouquinho quietinha? Né? E eu lembrei daquela música que a Camila, tem uma pregadora, Camila Barros, né? Que ela fala, como é que você sabe? Se desligar da tomada, não prega, não canta, não faz mais nada. É isso. É isso, a música. E aí a gente pensa que a gente pode fazer tudo. Não, eu vou resolver, né? Quando eu quebrei o pé, ele estava comigo. Quando eu quebrei o pé, eu colocava o pé no chão e eu falava, tá tudo bem. Eu consigo andar, eu consigo fazer tudo. Ó, aqui, ó, tá ótimo, tá tranquilo. E eu fiz uma coisa que eu não poderia ter feito, porque eu não sabia que tinha quebrado o pé. Eu puxei o pé para frente, assim, tipo, eu pensei que estava deslocado. Para mim, eu sentia que estava deslocado. Então, eu puxei o pé e fiz assim. Ainda movimentei um pouquinho o pé. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ele, vamos pro hospital. Eu falei, não, eu não quero, não, pra que hospital? Tá tudo ótimo, é só ficar aqui bonitinho, sem fazer nada. Eu já tinha uma tala, porque eu já tinha rompido o tendão do outro pé. Então, eu colocava a tala, estava tudo certo. E aí, eu cheguei no hospital e o médico falou assim, olha, no raio-x, parece que você só trincou. Aí eu, tá ótimo. Só que ele tirou 2 raios-x. Ele tirou o pé assim, de frente, né, de ladinho, e o outro do outro lado. Aí ele falou assim, ó, aqui tá tudo bem, parece que você trincou. Mas no outro raio-x, parece que tá acabado mesmo. E eu sentada na cadeira,
na cadeira de rodas assim, meu Deus do céu, isso não está acontecendo. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu tinha tanta coisa para fazer. Eu tinha que cantar, eu tinha que ir naquela programação, eu tinha que fazer as coisas em casa. Eu tinha, e Deus falando assim, vai ficar quietinha. Vai ficar aí, quietinha. E aí, quando eu fiz a tomografia, ele falou, realmente, você quebrou o pé. E eu acho que você vai ter que fazer cirurgia. Aí eu, meu Deus, aí vai ter que colocar pino, e vai ter que colocar aquelas coisas. Eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, meu Deus, quanto tempo é que eu vou ficar deitada ou sentada com o pé enfaixado? Não tem como. Tenho conta para pagar, tenho um monte de coisa para fazer. E depois de um tempo que eu fui no outro médico, e foram 2 dias internada esperando uma vaga em outro hospital, porque eu morava em Mariporã, então o hospital de Mariporã não fazia essa cirurgia. Eu tive que esperar uma vaga em outro hospital para eles fazerem a cirurgia. E o tempo todo orando, meu Deus do céu, não deixa isso acontecer. É muita coisa para fazer. Foi aí que eu comecei a fazer eu encontrei um livro na internet, por acaso, que se chama 40 Dias de Propósito, Uma Vida com Propósito. São 40 dias onde você entende o propósito de Deus, e entende o que Ele quer para a sua vida, e entende qual é o caminho que você deveria seguir. Se você ainda não fez ou não sabe desse livro, procure. Eu precisava desse livro, acho que antes na minha vida, para entender muita coisa. E foi nesses dias, eu fiquei 3 meses com o pé para cima. A vaga eu quebrei na sexta-feira, a vaga saiu no domingo. Quando eu cheguei lá, o doutor falou assim, tá tudo bem. Aonde você quebrou, eu não sei como você quebrou, mas do jeito que você quebrou, ele ficou. Poderia ter saído do lugar, poderia ter deslocado, porque foi bem aonde tem o tendão de Aquiles, não, o calcanhar, né? O calcanhar de Aquiles, foi bem no calcanhar. Eu quebrei num triângulo, assim. Então, ele poderia ter saído do lugar. Mas eu acho que foi a mão de Deus, que graças a Deus o osso ficou certinho, bonitinho no lugar. Ele falou assim, não, sua canela é muito fina, você não vai precisar de cirurgia. Pode ficar aí. Mas eu fiquei quietinha 3 meses. E nesses 3 meses, Deus me ensinou que sem Ele eu não faço nada. Sem Ele, a minha vida não é nada. E que eu preciso entregar a minha vida a Ele. Todas as vezes que eu for fazer alguma coisa, que seja para a honra e glória dEle. E a minha vida, o meu propósito é servir inteiramente somente a Ele. Não tem outras coisas que eu precise fazer. É só as coisas que Ele coloca para eu fazer. Então, o que eu queria deixar para vocês, procurem este livro, Uma Vida com Propósito. São 40 dias, é rapidinho, e você faz que nem uma meditação. E lá você vai encontrar muita coisa. Deus, Ele tem planos para a sua vida. Como a gente cantou aqui, só Ele é o caminho, não tem outro caminho. Então, se entregue e faça as coisas para que Ele fique feliz e somente Ele fique feliz. Esse é o meu testemunho. A gente vai orar, mas antes de orar, serão entregues alguns papéis para vocês escreverem, pedidos de oração, algo que está afligindo o nosso coração. E depois que vocês escreverem, a gente vai dar um tempinho, vocês podem trazer aqui nas urnas, para assim colocado. Todos os dias
tanto hoje, quanto amanhã, quanto domingo, terão esses momentos de oração e também dos pedidos. Quem quiser pode levantar a mão. Quem Isso. quer o papelzinho? Para escrever, eles vão entregar para vocês. E logo após você escrever, a gente vai dar um tempinho para você conversar com Deus e a gente conclui a oração daqui de cima. Os pedidos para serem colocados aqui na caixinha de pedidos, tá bom? Dá mais uns minutinhos. Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, escrevendo os nossos pedidos, os nossos anseios, as nossas lutas, ó Pai, neste papel. Mas há anseios que não colocamos no papel, Senhor, nós colocamos lá no fundo do nosso coração, Pai. Esteja com esses pedidos, Senhor. Esteja com esses que mais nos preocupam, o que a gente quer esconder. Que o Senhor possa estar com cada coração aqui, Senhor. Esteja com as nossas lutas, com os nossos pesares, ó Pai. E que os nossos agradecimentos também cheguem a Ti, Senhor. Nós agradecemos pela vida, pela saúde, por algumas conquistas, ó Pai. E estamos hoje entregues a Ti, Senhor. Abre o nosso coração. Preenche ele com o seu amor, ó Pai. Perdoa, ó Pai, todos os nossos pecados. E mais uma vez pedimos que esteja conosco. É isso que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora nós teremos, gostaria de convidar aqui o pastor Valdomiro Alves. Veio de pertinho, né? Mato Grosso. Ele estará conosco, fazendo hoje, amanhã e domingo. Pastor, seja bem-vindo, que o Senhor seja usado por Deus. Som. Vocês não me ouvem, né? Agora sim. Obrigado. Deus abençoe vocês. É bom poder estar aqui com vocês. Bom te rever, Suani. Um dia de manhã, bem de manhã, a gente vai poder se reencontrar. E dessa vez todos juntos. Gilberto, Andréia, todos. Foi para isso que Cristo morreu.
Foi para isso que Cristo morreu. A propósito, nós estamos aqui nesse final de semana para falar da morte de Cristo, da paixão de Cristo, do drama da paixão. Eu olho para a cruz e fico imaginando o que aconteceu há 2000 anos atrás no Calvário. O que aconteceu? Eu fico vendo. Ali não era simplesmente um homem sendo crucificado. Ali havia um Deus sendo assassinado. Ele se importou conosco de tal modo a ponto de entrar no espaço e no tempo para mudar a minha realidade. Entende como é complexo isso? Deus que criou o universo, ele se colocou na condição de uma criança para reaprender coisas básicas como andar, como caminhar, como falar. Deus que criou todas as coisas, ele encarna no ser humano e se coloca na condição de ter que reaprender. Eu digo reaprender, considere que esta é uma palavra imprópria para Deus, porque ele nunca teve que aprender nada, ele sempre foi Deus. Mas eu estou falando para você poder entender a dimensão do que é que aconteceu no Calvário. E o que é que aconteceu no Calvário há 2000 anos atrás? Para você entender isso melhor, você tem que levar a sua mente lá ao Velho Testamento, o livro de Gênesis. No livro de Gênesis, Deus criou todas as coisas, criou o ser humano e colocou o ser humano num jardim, onde não havia frio nem calor, onde tudo era absurdamente harmônico. E o texto bíblico diz que ele visitava ao homem todos os dias, no final do dia, na virada do dia, ali entre a parte clara do dia terminando e começando a parte escura, o pôr do sol. Vai comigo para Gênesis 3. Gênesis 3. Gênesis 3. A partir do verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da sua presença. O homem e a sua mulher esconderam-se de Deus por entre as árvores. Verso 9. Então chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Queridos, para um pouco, raciocina comigo. Será que Deus não sabia o que estava acontecendo? Será que Deus não sabia onde Adão e Eva estavam? E por que Deus perguntava? No meu trabalho, eu viajo muito. E hoje não mais, ela tem 21 anos. Mas quando a minha filha mais nova, era pequena, 2, 3 anos, ela sofria muito com essa minha ausência. Ela sofria muito.
E então eu fui perguntar para um amigo, pai, mais experiente, como administrar essa situação. E ele falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, você não tem muito quantidade de tempo para sua filha, então compense com a qualidade. Quando você chegar em casa, tenha coragem de desligar o celular, tenha coragem de dar atenção exclusiva para ela. E eu comecei a fazer isso. A coisa que mais ela gostava era brincar de esconde-esconde. E eu coloquei na cabeça que eu tinha que brincar de esconde-esconde com ela. Então ela tinha prazer de me fazer virar para a parede, contar até 20, e quando desse 20, eu começava então a procurá-la na casa. Só que nós morávamos em um apartamento que podia muito facilmente ser chamada de apertamento. E dentro de um apertamento não tem muito onde se esconder. E ela escondia sempre nos mesmos lugares. Era atrás da máquina de lavar, dentro de um guarda-roupa ou atrás da cortina. Era sempre os mesmos lugares. E eu virava para a parede, botava a mão na cabeça e contava até 20. Quando dava 20, eu saía para procurá-la. Na maior parte das vezes, ela ficava escondida atrás de uma cortina na sala. E ela, embora muito pequena, ela tinha um pezão muito grande, sabe? Parecia uma plancha sobrando no meio da casa. Então, eu contava até 20, e quando eu virava, olhava, já via aquele pezão sobrando assim. Mas eu não podia olhar e dizer, te encontrei. Então eu olhava e me virava para o outro lado e eu ia na direção oposta. E eu começava a dizer, onde está você? Eu quero te encontrar, eu preciso te encontrar, você é importante para mim e eu tenho que te encontrar. Onde está você, filha? E aí eu perguntava para a irmã mais velha, Amanda, me ajuda a encontrar sua irmã, onde ela está? Daisy, a minha esposa, eu dizia, me ajude a encontrar a nossa filha. Queridos, ela ria tanto atrás daquela cortina que parecia que ia derrubar a cortina. E eu passava de um lado para o outro, literalmente me desviando dos pés dela para não tropeçar. Até que eu já não tinha mais o que fazer de um lado para o outro, então eu dizia, essa cortina está se mexendo, não está ventando, o que pode estar acontecendo? O que está acontecendo aqui? Então eu ia lá e deixa-me ver, e eu puxava a cortina, e quando eu puxava a cortina, achei você! E ela pulava no meu pescoço, me abraçava, me beijava e dizia, pai, vira para a parede, conta de novo que eu vou me esconder em outro lugar. Eu não podia dizer para minha filha, achei, está aí você, já te vi. Acabou a brincadeira. Eu não podia porque eu precisava interagir com ela. Eu precisava, mesmo sendo adulto, falar a língua da criança e poder ter a participação dela. O que estava acontecendo em Gênesis capítulo 3 era Deus falando a língua do homem. Ele sabia tudo o que tinha acontecido, mas ele participava, fazendo-se ser entendido e entendendo ao homem. Ellen White, uma escritora americana em quem a Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece o dom profético, ela diz que tudo que Adão podia fazer era, eu estou aqui, Senhor. Eu fiz lenha, mas eu estou aqui, Senhor. Tenhas misericórdia de mim. Deus estava ali para resolver o problema dele. Deus estava ali para resolver o problema do homem. Mas era necessário que o homem dissesse, eu estou aqui, Senhor. Tenhas misericórdia de mim. O primeiro aspecto teológico que esse texto me mostra é que Deus vai atrás. É que Deus vai te buscar. Dizem por aí que nós pecamos e que Deus fica triste, porque Deus fica triste, Ele se afasta de nós.
E eu não vejo muita verdade teológica nisso, porque eu vejo na Bíblia o tempo todo, nós pecamos, Deus fica triste, e mesmo ficando triste, Ele vai atrás. E Ele não podia chegar aqui para Adão e dizer: Adão, o que aconteceu? Eu estou vendo você escondido atrás desse mato aí, dessa moita. Sai daí, Adão, vem cá, me encare, vamos conversar, porque você fez o que eu falei para você não fazer, agora me encare e sofra as consequências. Eu não vejo Deus fazendo isso. Eu vejo Deus falando a língua de homens. De um homem adulto, escondido como se fosse uma criança. E Deus, tendo visto tudo, tendo presenciado tudo, Deus vai lá e começa a dizer: onde está? Talvez você esteja aqui hoje à noite, porque Deus foi atrás. E você pode falar: não, pastor, eu estou aqui porque eu toco o instrumento e aí eu tinha compromisso com a banda. E eu vou dizer: acho que não. Ter compromisso com a banda é só a desculpa que Deus usou para que você estivesse aqui hoje. Talvez você possa dizer: não, eu estou aqui hoje porque eu tinha que dar o testemunho meu aqui à frente, por isso eu tinha que estar aqui hoje. Talvez o testemunho foi só a ferramenta que Deus usou para você estar aqui hoje. Não, você não me conhece. Eu estou aqui hoje porque tem alguém muito amado meu que frequenta essa igreja e ele me convidou e por isso eu vim. Não. Esse alguém muito amado foi só o instrumento que Deus usou para você estar aqui hoje. E por que você está aqui hoje? Porque Deus foi atrás. E o estar aqui hoje é a resposta de Deus. Eu estou aqui, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu estou aqui. Deus sempre vai atrás do ser humano. A Bíblia é a história da redenção. É a história de um Deus que se importou conosco e foi atrás. A Bíblia é a história de um Deus que quis buscar a humanidade. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia, os 2 primeiros capítulos, tudo é harmonia. Tudo é harmonia. A partir do 3º capítulo, o pecado entra no mundo. E a partir do 3º capítulo, nós passamos a levar os nossos queridos e deixá-los no cemitério. Deus não nos criou para isso. Ele foi atrás do homem para mudar essa realidade. E aí nós passamos a ter 1195 capítulos contando só desgraças. Só tragédia. Já no 3º capítulo, um irmão matou outro. E depois de 1195 capítulos de tragédia, de desgraça, aí vem os 2 últimos capítulos da Bíblia. Tudo volta à harmonia. Os 2 primeiros, tudo era perfeito. Os 2 últimos, tudo volta a ser perfeito. Nos 2 últimos capítulos, a Bíblia diz assim: viu um novo céu e nova terra. A morte já não existe. Mas para que isso pudesse acontecer, a cruz se fez necessário. A cruz se fez presente. Deus nos criou perfeitos. Deus nos criou santos. Mas não somos mais perfeitos, tampouco santos. Porque o pecado entrou no mundo. Porque com o pecado entrando no mundo, passou para o nosso DNA. Davi disse: eu nasci em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. Davi disse: miserável homem que sou. Paulo disse: o bem que eu quero, eu não faço, mas o que eu detesto, eu acabo fazendo.
Note Paulo descrevendo a luta que há dentro dele. E se essa luta era existente dentro de Paulo, imagina em mim, imagina em você. Ninguém, ser humano algum, deu tanto para o evangelho quanto Paulo. Naturalmente, depois de Jesus Cristo. A Bíblia é cheia de história de homens que deram tudo, mas muitos deles, embora tenham dado tudo, o seu tudo era tão pouco. Paulo tinha muito, não era pouco. E ele deu tudo para que o evangelho pudesse chegar até os não-judeus e, consequentemente, a nós. E mesmo tendo dado tudo, ele disse assim: o bem que eu quero eu não faço, mas o que eu detesto eu acabo fazendo. Em Romanos 8 ele diz assim: porcaria de homem que sou. Ele diz assim, obrigado, querido. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem? Ele diz. E ele diz: dou graças a Cristo Jesus. Por que Cristo Jesus pode nos livrar do corpo desta morte? Por causa da cruz. Porque ele foi para a cruz. Porque ele passou pela experiência da cruz. Queridos, entendam, eu nasci em pecado. E a minha tendência natural é pecar. Pecado não é algo que eu faço. Pecado é algo que está em mim, que está em você. Uma criança, bebê, nele você não vê atos pecaminosos, mas você vê natureza pecaminosa. Não tem atos pecaminosos porque ele não tem a liberdade de praticar esses atos. Uma vez eu fui visitar um pastor amigo. Ele tinha ou tem um casal de filhos. Uma garotinha de mais ou menos 7 anos, de nome Tatiana, a quem eles chamavam carinhosamente de Tati. E um garotinho, pouco mais de 2 anos, não tinha 3 anos ainda. Eu cheguei na sua casa, era uma casa um dia muito quente, e a casa tinha uma garagem assim aberta, do lado de fora, bem ventilada. Ali estava um bercinho. Eu não sei como você pode conhecer, mas eu conheci isso como chiqueirinho. Um local de botar a criança ali, protegida, para ela brincar. Ali eles colocaram um chiqueirinho e o garotinho estava dormindo ali, no chiqueirinho. E quando nós chegamos e fomos conversando e rindo, fazendo algazarra, nos cumprimentando, ele acordou. Ele acordou e ficou de pé. E ele tinha feito tanto xixi, que a fralda estava cheia e não conseguia suportar. Então, quando ele ficando de pé, a urina, o xixi começava a correr na perna. E aí o pastor olhou para ele e disse: meu filho, eu quero apresentar o homem da casa ao meu amigo que acabou de chegar. Mas o homem da casa está fazendo xixi na cama, rapaz. Que vergonha! E ele falou assim: não fui eu não, foi a Tati que fez xixi aqui em cima de mim. Entende? O infeliz, que não tinha completado 3 anos, queria convencer o pai e a mim de que a irmã de 7 anos preferiu fazer xixi em cima dele a ir ao banheiro. Não fui eu não, foi a Tati. A natureza pecaminosa. Essa é a nossa tendência. É isso que Paulo disse: o bem que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero, o que eu detesto, eu acabo fazendo. De que Paulo estava falando? Paulo estava falando da minha e da sua condição.
Queridos, eu não os conheço. Então, por favor, não pense que eu estou julgando. Mas, por mais que ainda não exista algo moralmente reprovável em você, se você tem o mesmo DNA que eu, nós somos pecadores. E a cruz foi necessária porque Cristo não é apenas o nosso modelo. Ele não é alguém que eu tenho que olhar e seguir os seus exemplos. Ele é muito mais que isso. Ele é o meu substituto. Por que o meu substituto? Porque eu e um porco morrendo, em matéria de soteriologia, é a mesma coisa. Eu e um cachorro morrendo, em termos de salvação da humanidade, não tem diferença. Mas ele é o meu substituto. Porque sem ele, eu não consigo bem algum. Adão, onde estás? É Deus indo atrás do ser humano para mostrar esta realidade e para oferecer salvação. Não cabia outra coisa a Adão a não ser dizer: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Sabe o que é eu estou aqui? É mais ou menos assim: eu não presto, Senhor, mas eu estou aqui, tenhas misericórdia de mim. Senhor, eu fiz lenha, Senhor, mas tenha misericórdia de mim, eu estou aqui. Tenhas misericórdia de mim, Senhor, eu estou aqui. Depois que eu compreendi isso, sabe qual passou a ser a minha principal oração? A minha principal oração passou a ser assim: Senhor, eu não presto, mas tenhas misericórdia de mim, Senhor. Me aceita aqui nos teus pés, Senhor. Me deixa ficar aqui nos teus pés, Senhor. E depois de ter falado isso algumas vezes em público, um dia minha esposa me chamou a atenção. E ela chegou para mim e falou assim: você pare com essa história de ficar dizendo em público que você não presta, tá? Dá que o povo acredite. Eu falei: mas essa é a minha realidade. Mas você não deve ficar aí dizendo em público: eu não presto, eu não presto. Alguém vai entender que você é uma coisa e por trás é outra. Você diga isso para Deus, a sós. Não diga mais em público: eu não presto, eu não presto. Aí eu falei: tá bom, vou ouvir. E é bom ouvir, viu, Danilo? É bom ouvir. Não tem ministério pastoral sozinho, Danilo. Não tem ministério pastoral solo. Aí, irmãos, eu parei de dizer em público que eu não presto. Eu mudei a minha oração. Sabe qual passou a ser a minha oração? Senhor, eu continuo não prestando, mas tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Tenhas misericórdia de mim, Senhor. Tenhas misericórdia de mim, Senhor. Para isso, ele nasceu. O profeta disse que ele nasceria em Belém. Estudiosos, reis, magos, viram o cumprimento da profecia. Viram até uma estrela que sinalizava o local. Ele cresceu, aprendendo com a sua mãe, com os seus pais, vendo as profecias se cumprirem. Matematicamente, ele foi ungido, batizado no dia que a profecia disse que seria. Eu não tenho tempo
para estudar isso aqui com vocês agora. Nós não temos esse tempo. Mas ele foi batizado no dia que a profecia disse que ele seria batizado. E 3 anos e meio depois do seu batismo, ele estava diante de Pilatos, governador romano. Abra sua Bíblia comigo. Livro de São João. Livro de São João. Capítulo 18. São João capítulo 18 traz uma das narrativas mais tristes da história da humanidade. Era Deus sendo colocado diante dos homens, como se fosse um de nós, mas aceitando a condição que se exigia para que o homem tivesse salvação. Depois de traído, de abandonado, de negado, ele estava ali diante de Pilatos, governador romano. As autoridades eclesiásticas não tinham poder para executá-lo. Então o acusavam e pediam que o Estado fizesse a execução. Pilatos, então, depois de muitas conversas, vendo que não tinha culpa nele, vendo que havia apenas uma intriga religiosa, Pilatos, então, decidiu conversar com Jesus. E no capítulo 18, no verso 33, ele tornou a perguntar: és tu o rei dos judeus? Jesus disse: vem de ti esta pergunta, ou outros te disseram a meu respeito? O que Jesus está dizendo aqui, vem de ti esta pergunta, ou outros te disseram a meu respeito? Sabe de que Jesus estava falando aqui? Vem de ti essa pergunta, ou o Espírito Santo te convenceu ao meu respeito? O livro Desejar Todas as Nações diz isso de forma clara. Essa pergunta você faz de você mesmo? Ou você está convencido pelo Espírito Santo de que eu sou o rei dos judeus? Replicou Pilatos: porventura eu sou judeu? Tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. O que você fez? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Isso aqui nós vamos tratar amanhã. Amanhã nós vamos conversar sobre isso. Os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Verso 37, então disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? Verso 38. O que é a verdade? Tendo dito isto, voltou para os judeus. Ele disse: não acho nele crime algum. O que é a verdade? Sabe o que é a verdade? Pilatos não esperou a resposta de Jesus. Pilatos fez a pergunta, mas já se desviou e foi para a multidão. Sabe o que é a verdade? A verdade é que há um céu a ganhar e um inferno a perder. E para que isso fosse possível, a cruz precisou existir no nosso meio. A cruz precisou existir no nosso meio. Ele, o Filho de Deus, precisou ir para a cruz.
Essa era a verdade. Como a Bíblia chama isso? A Bíblia chama de graça. De graça. Teologicamente, a graça. O que é a graça? Graça é algo que Deus foi te chamar, te encontrou, te trouxe aqui para te oferecer. Isso é graça. E não é porque você é bom, é porque Ele é bom. Não é porque você presta, é porque nós não prestamos, é porque Ele presta. Não é porque temos algo para dar, porque não temos nada para dar. É porque Ele tem para dar. E nós precisamos aceitar. E o que eu tenho que fazer para aceitar? É graça. É graça. É um dom imerecido de Deus oferecido para nós. No subúrbio de Chicago, há cerca de 20 anos atrás, uma mulher foi presa. Ela era conhecida no bairro por ser prostituta. Conhecida por todos pela prostituição. Ela fora uma mulher muito linda, mas se entregou aos vícios. E mais tarde, tendo perdido tudo que tinha, ela começou a vender o próprio corpo para obter algum dinheiro e manter o seu vício. As drogas cobram um preço muito caro. Houve um instante que ela percebeu que ela já não conseguia ter clientes como antes. Que ela não conseguia atrair o interesse dos homens, seus clientes, como antes. Então, ela começou a vender a própria filha para a prostituição. Como ela não conseguia dinheiro para manter o seu vício, vendendo o seu corpo, que já não era tão atrativo, ela vendia a filha. Sabe o que é horrível? É que a filha tinha só 2 anos. Existem homens doentes, malignos, diabólicos, capazes de pagar por isso. Ela vendia sua filha de 2 anos para conseguir dinheiro para manter o vício. Essa história veio à tona, chegou ao conhecimento das autoridades e ela foi presa. A criança foi tirada e foi dada para o governo americano cuidar. Philip Wans, ao contar essa história verídica, ele termina dizendo: graça é esta mulher se arrepender, se jogar nos pés de Deus pedindo perdão, e Ele passa a tratá-la como se isso nunca tivesse acontecido. Entende isso? Graça é esta mulher se arrepender, dizer: eu estou aqui, tenhas misericórdia de mim. E Ele, o céu, passa a tratá-la como se isso nunca tivesse acontecido.
Eu sou pastor há 27 anos. Nesses 27 anos, eu tenho visto esta graça transformar vidas. Eu tenho visto filhos das trevas serem transformados em filhos da luz. Eu tenho visto pessoas destruídas abraçarem a fé, abraçarem a luz, abraçarem a mensagem da cruz, e Deus passa a tratá-los como alguém que nunca pecou e por isso tem a vida eterna. Isto é graça. Isto que foi oferecido para mim e para você no Calvário. Esta é a mensagem da cruz. Esta é a verdade que Pilatos não esperou para ouvir. Isto é o que muda a mim e a você. Você entende o que é a Semana Santa? Você entende o que a sociedade está comemorando? Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Me parece que nunca houve uma época em que precisássemos tanto de psicólogos como hoje. Na atividade pastoral eu passei a andar com o bolso assim, cheio de cartão de psicólogo, sabe? Às vezes eu estou conversando com uma pessoa, conversando, e tem uma hora que eu falo, filho, tá aqui, vai nesse psicólogo, pelo amor de Deus. E hoje, eu já estou querendo andar com 2 tipos de cartão, um de psicólogo e outro de psiquiatra. Meu filho, o teu caso não é só psicólogo não, meu filho, o seu caso tem que ter uma químicazinha adicionada aí, tem que ter um remedinho aí, meu filho, pelo amor de Deus. E em muitos, sabe por quê? Sabe por quê? Porque não entendem a graça. Não aceitam o perdão de Deus. Não se perdoam. Não se perdoam. Ficam carregando algo que já foi colocado na cruz. Seria tão fácil, seria tão simples, se apenas, tão somente apenas, olhasse para a cruz. Assimilasse que a mensagem da cruz é perdão para mim, perdão para você. E não é por algo que eu tenha que fazer. Porque não existe nada que eu possa fazer. É simplesmente por aceitar. Aí diante do que eu fiz, a cruz resolve tudo. Olhe para a cruz. E você vai ver a diferença em sua vida.
graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Querido Pai que está no céu, obrigado pelo convite que o Senhor nos estende nesta noite. Voltarmos os nossos olhos para a cruz. Olharmos para a cruz sempre nos deixa absolutamente estarrecidos, Senhor. Estarrecidos com quem somos. Estarrecidos com o que há em nós. Mas a cruz também é um convite para que a gente olhe para o Cristo. E no Cristo a gente também fica alumbrado, impressionado com quem Ele é e no que há nele. Mas obrigado porque depois do Senhor nos convidar a olharmos para a cruz, olharmos para o Cristo e para o que há nele, o Senhor devolve o nosso olhar a nós mesmos, nos faz perceber aquilo que o Senhor imputa em nós por meio da cruz. Obrigado pelo convite desta noite. Que nenhum de nós saia deste lugar sem deixarmos diante de Ti o nosso passado perdoado, o nosso presente redimido e o nosso futuro que passa a fazer sentido todas as vezes que a gente debruça a nossa vida em Tuas mãos. Que fique neste lugar aquilo que o Senhor gostaria que ficasse ao ter entregue para a Tua igreja, ao ter entregue para todos nós a palavra desta noite. E que a gente saia daqui diferente, por favor, levando aquilo que o Senhor gostaria que a gente levasse: perdão, aceitação, possibilidade de recomeço. Abençoe cada filho Teu.
Leve todos seguros para casa. Dê a todos a boa noite de descanso que necessitam. Um amanhecer com vida. Nos traga de volta amanhã. É a nossa prece na certeza de que nos ouve. Porque oramos em nome de Jesus. Amém.